Amém? Você está pronto para ouvir Deus falar conosco hoje? Amém. Tem certeza? Glória a Deus. Até que se o que ele falar não for muito do seu agrado? Tem certeza? Tem às vezes que Deus fala umas coisas com a gente não fica feliz, né? Mas a gente leva para dentro. Eu estou falando de mim mesmo, tá, gente? A gente leva para o coração e a gente fala assim, ixi, rapaz, o negócio não tá muito bom, não. Mas a gente se ajusta e a gente alegra Deus de novo, amém? Amém. Eu queria falar de um texto com os irmãos, mas primeiro, na hora do louvor, Deus me deu um outro texto aqui, eu separei no meu telefone. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo. Ixi, fugiu aqui, irmão. O problema da Bíblia do telefone é essa, não dá para marcar, tá vendo? Mas eu lembro aqui, Efésios capítulo 4. Ixi. Não, desculpa. Efésios capítulo 4 é o segundo. É Romanos capítulo 12, irmãos. No versículo 3. Se você puder abrir na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, versículo 3. Já encontrou? Amém? Amém. Pouco amém. Vou esperar mais. Romanos capítulo 12, versículo 3. Amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim, por isso, pela graça que me foi dada. Por que ele fala por isso? Antes da gente aprofundar um pouquinho nesse versículo. Ele, no início do capítulo 12, ele diz assim no versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vai continuar a leitura. Meus irmãos, em Deus a gente tem uma coisa boa para experimentar, que é a perfeita e agradável vontade dele, para mim e para a sua vida. Amém? Amém. Você quer experimentar isso? Sim ou não? Amém? Amém. Se a palavra de Deus fala que é boa, perfeita e agradável, a gente deve desejar isso ardentemente. Eu creio. E aí ele diz assim, por isso, por causa de que você quer isso, né? No versículo 3 ele diz assim, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Olha só, você precisa se enxergar em Cristo de acordo com a medida da fé que você recebeu de Jesus. Olha para si mesmo assim, faz como você está olhando para dentro de você. Você tem que olhar para si próprio de acordo com a medida da fé que te foi dada por Deus. Agora me ajuda aí, vai lá no versículo 7 de Efésios capítulo 4. Bom, o 7 é o principal, mas vou ler do primeiro aqui para dar o contexto para nós. Efésios capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo estava preso e ele estava precisando ensinar a igreja de Éfeso como viver de uma maneira que agradava a Deus. E ele diz assim, olha, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam da maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando com amor uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É tanto todos aqui, né? Vou ler de novo para você gravar esse negócio. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. A cada um de nós, agora isso aqui é o principal, a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Amém? De acordo com a medida da sua fé em Cristo,
está disponível a você dons espirituais. Você crê nisso? Você crê? Dá um amém. Amém. Então, legal. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó. Águas profundas. E interessante que eu tinha preparado uma série de mensagens para começar ontem. A gente foi ontem na inauguração da igreja de Brock e o pastor falou disso. Eu falei, confirmação. Vamos falar disso. Você sabia que há níveis diferentes na espiritualidade em Cristo, ok? Por isso que cada um deve viver de acordo com a medida que recebeu no Senhor. Por exemplo, eu, na minha caminhada, eu estou num nível diferente do da pastora. Ela está no nível diferente do Vini. O Vini está no nível diferente do Paulinho. E assim por diante. A gente não pode cobrar de um irmão que ele esteja no mesmo nível que eu. O que a gente pode fazer é ensinar o caminho para alcançar níveis maiores. Você concorda comigo? Então, eu preciso entender qual o nível que eu estou. Primeiro ponto. Você precisa saber qual o nível espiritual você está alcançando em Cristo. Porque a partir da nossa avaliação, de acordo com a medida da fé que a gente recebeu, a gente então vai saber aonde a gente precisa chegar. Amém? Será? Não precisa responder. Pensa aí com você. Será que você conhece o nível espiritual que você se encontra em Cristo, em Deus? Será que você conhece, já recebeu a medida da graça, da fé em Deus, que te coloca num nível superior, porém, por alguma situação, você continua no nível inferior que você não deveria estar mais? Será que o Senhor já te chamou para um novo nível, mas você está preso num nível menor? E você já deveria ter alcançado um nível maior? Quantos se sente assim além de mim? Só eu, gente. Vocês são todos santos, hein? Misericórdia. Eu tenho hora que eu falo assim, Jesus, já era para me ter vencido essas coisas. Já era para não ter dificuldade com outras, né, com situações. Por quê? Porque eu sei que o chamado de Deus é sempre para cima, na direção dele. Mas às vezes a gente se prende nas coisas desse plano natural. A gente se ancora no que está aqui embaixo. Você também é assim? Tem uma âncora presa ali que às vezes você quer voar na direção de Deus, mas você está preso na terra. Então, eu queria com você, a gente vai tentar fazer 4 mensagens, 4 domingos, ok? Para que você compreenda os níveis da fé que Deus quer que você alcance, mas também que você tenha um entendimento de onde você está. Porque se a gente não olhar para a gente mesmo com verdade, com clareza e sinceridade, a gente não sai do lugar. Eu preciso ser o meu maior cobrador de mim mesmo. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei as minhas dificuldades. Eu sei as minhas lutas. Você sabe as suas? Você sabe aonde, como é que fala? Onde a porca torce o rabo? Como é que é? Onde o calo aperta? Você sabe onde o seu calo aperta? Você sabe aonde o inimigo ganha vantagem sobre você? A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado e não deixar que o inimigo da nossa alma ganhe vantagem sobre nós. Você sabe o que é isso? É aquele ponto de dificuldade nosso, onde ele encontra brechas e faz armadilhas e a gente é presa fácil, muitas das vezes. Então, eu queria que a gente pudesse falar de algumas das nossas dificuldades dentro dos níveis que nos são propostos, ok? Então você vai entender os níveis da fé de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? E a gente vai falar do nível 1, primeiro nível. Antes de falar do nível 1, a gente vai falar como é que chega nele. Coloca aquele slide que eu pedi aí, Gabriel, por favor, aquela foto. Isso aqui é uma coisa que eu ensino para os pastores que estão plantando igreja, como alcançar a vida para Jesus e como isso funciona na prática. Esse escala de Engel, ele é um estudioso que fez muitas pesquisas no meio cristão evangélico. E aqui ele fala basicamente como uma pessoa chega até Jesus. Está vendo lá, nível 10? É numa escala de 10, aonde totalmente fora da graça e do conhecimento de Deus.
0 é aonde encontra Jesus. Então, menos 10 lá, ó. Nada aconteceu. A pessoa nunca teve o interesse pelas coisas de Jesus. No menos 9 ali, ó, sente um vazio de alma. Sabe que está faltando alguma coisa para ele. Eu já me senti assim. Você já se sentiu assim? Nossa, senti aquele vazio, aquela falta de uma coisa. No versículo 8, ele começa a procurar e alguém fala de Jesus, vê uma mensagem, vê um vídeo, e ele fala assim, interessante. Interessante esse negócio. Mas ainda bem vago. No nível menos 7, ele começa a falar assim, quero conhecer mais disso. Quero ver o que isso é. No 6, ele tem um contato e conhece o evangelho. Alguém prega a palavra. E ele passa a ter conhecimento da palavra. Você já foi assim? Você se simpatizou com o evangelho? Alguém pregou, você falou, negócio legal isso aí. Veio na igreja hoje, esses irmãos aqui, parece que eles se amam mesmo em Cristo. O pessoal se abraçou, se orou um pelo outro. Aí, de repente, vem um visitante e olha assim, ué, o negócio aqui tem alguma coisa diferente. Por que esse povo tudo diferente, complicado, se ama? Né? Oram pelo outro, abençoam o outro. Gosta do evangelho, esse negócio parece ser legal. No número menos 4 ali, ó, experimenta o amor de Cristo. Num culto, numa ministração, numa oração, é tocado por Deus ou tocado por alguma das pessoas que servem a Deus. E sente a presença do Espírito Santo. Sabe assim, quando a pessoa é tocada, mas não sabe o que aconteceu. Não sabe de onde veio, para onde foi. Não é assim que fala, o vento sopra quando quer, vai para onde quer. E aí, de repente, sente que algo tocou ela, mas não entende bem o que é. No menos 3, entende que tem uma necessidade, agora já não é mais um vazio, é uma necessidade que precisa ser suprida. No menos 2, entende que seguir a Cristo, aceitar o Evangelho de Jesus, não é oba-oba. Tem responsabilidades, tem implicações, tem que abandonar algumas coisas, assumir outras. E ali no menos 1, se sente tocado. Alguma coisa fala assim, nossa, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, né, Cezão? Cezão fez isso recentemente lá no Encontro com Deus. Alguma coisa tocou o Cezão lá. É assim, mais ou menos? Estou falando mais ou menos o que acontece, né, Cezão? E vocês também, que tem mais tempo. Estou falando dele que é o mais recente. No 0, o Espírito Santo parece que fez uma limpa daqui para cima. Se arrepende dos caminhos errados, do pecado e se entrega para Jesus. Aí, ó, página em branco. Zerou. Aí começa a acontecer algumas coisas. Começa a avaliar a sua decisão. Meu Deus, o que eu fui arrumar? Ser crente é complicado. Né, Luiz? O que arrumei para minha cabeça? Posso fazer mais nada? Já viu aquele meme que tem na internet? Posso fazer nada. Crente não pode fazer nada. A pior coisa que eu arrumei, mais difícil da minha vida, foi ser crente. Pode fazer nada, pode brigar com ninguém, tem que aceitar tudo, tem que ser humilde, tem que amar o inimigo. Aí começa a avaliar essas coisas. No 2 aqui, ó, começa a ser discipulado. Aprender o básico da vida cristã. Jesus morreu na cruz. É o discipulado do batismo que a gente chama, né? O inicial ali. No 3, é batizado e começa a ser membro de uma igreja local. No 4, começa a crescer no caráter cristão, na dedicação, no serviço, começa a ajudar na igreja. E no 5, aqui, ó, começa a compartilhar a vida, fé e testemunho. Seria o que a gente chama de ser enviado. Você agora está alcançando gente que está nessa fase aqui, ó. Então aqui, ó, tem 5 níveis aqui. É claro que esse aqui não é ainda o nosso foco principal da mensagem. Mas aqui, ou aqui, algum desses níveis aqui a gente se encontra. Isso aqui é uma pesquisa, isso é dados, agora a gente vai entrar na Bíblia. Mas talvez por isso aqui, você já consiga avaliar onde você está mais ou menos encaixado. De acordo com aqui a retórica e o ensino que eu trouxe. Mas agora eu quero que o Espírito Santo fale com você e confirme. Amém? Então preste bastante atenção nisso.
Você sabe onde você está? Você está daqui para cima? Espero que não. Espero que daqui para baixo. Né? Se você está avaliando a sua decisão, aprendendo o básico da vida cristã, se tornando membro da igreja local, está crescendo no caráter cristão, na vida e no serviço a Deus, ou se você já está compartilhando a sua vida de fé e testemunho. Você consegue? Pensa um minutinho. Olha aí, eu vou sair aqui para todo mundo ver. Vou sentar aqui para deixar você pensar. Pergunte-se a si mesmo, onde que eu estou ali? Já conseguiu identificar? Eu estou dando trabalho, não está aí. Já pensou? Irmãos, eu dei 10 anos, dei trabalho 10 anos para o meu pastor. Então não se incomode não, seja verdadeiro com você. Eu dei trabalho 10 anos, eu ficava ali entre o 0 e o menos 1 um tempão. Dá para ver todo mundo aí, gente, agora? Pensa aí onde você está. Está pensando aí? Já mais ou menos se encontrou? Quem já se encontrou mais ou menos? Não precisa falar onde está, não. Quem já se encontrou? Quem está na dúvida ainda? Hã? Então, a maioria já se encontrou. Legal. Pode tirar, Gabriel. Obrigado. Então, agora abre sua Bíblia comigo. Vamos buscar uma referência bíblica que fala desse assunto. Ezequiel, capítulo 47. Você devia marcar isso na sua Bíblia. Irmão, se a sua Bíblia é no celular, eu não sei se você sabe, mas no app da Bíblia dá para você marcar também, tá? Ó. Você marca aqui que você leu, dá para você fazer anotação, escrever o que você quer, é bem completinho. Eu marco tudo aqui que eu preciso ler, ó. O que eu gostei, que falou comigo. Mas é só no app da Bíblia mesmo. Abriu aí, Ezequiel 47. Em Ezequiel 47, o profeta foi levado, ele fala por um homem de Deus, um anjo, né, que mostrou para ele algumas coisas que Deus queria ensinar sobre a nação de Israel, sobre o templo, sobre o sacerdócio, sobre as coisas vindouras. E aqui nesse tempo ele leva o profeta para trazer um entendimento sobre a vontade de Deus. No versículo 1 ele diz assim: o homem me levou de volta para a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora para o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, ou seja, o homem estava lá com uma trena, né? No dia de hoje seria isso. O homem mediu 500 metros na direção da correnteza. Da beirada do riacho, ele mediu 500 metros para dentro da água. Para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali. A água chegou aos meus tornozelos. Tornozelo, né? Esse ossinho que tem aqui do lado, né? A água estava bem... Gente, imagina o tamanho desse rio e como ele era raso nesse ponto, né? 500 metros andando, meio quilômetro. E a água batia no tornozelo. Em seguida, ele mediu mais 500 metros. E a água subiu até o meu joelho. Mais 500 metros e a água chegou à minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que não podia se atravessar. Era fundo demais para se atravessar, a não ser a nado. Aí, ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem se levantou de novo para a margem do rio. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando ela entra neste mar, ela faz com que a água salgada vire água doce. Até aqui. Vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo falar com a gente? Curva sua cabeça, eleva o seu pensamento ao Senhor, fecha os teus olhos nesse momento.
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, a tua palavra que é vida para nós, que é sentença sobre nós, que é autoridade, ó Pai, espiritual sobre nós, Pai. Foi lida e vai ser ministrada a tua palavra nesse momento, que o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui, Pai. Cala todas as outras vozes contrárias à tua vontade para a nossa vida agora, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, primeiro eu queria compartilhar com você algumas observações aqui. Ele falou que andou 500 metros na primeira medida. Águas nos tornozelos. E esse daqui é o nosso foco hoje. Primeiro nível. Nível superficial. Fala comigo assim. Superficial. Superficial. Nível 1. Será que eu estou nele? Vamos pensar. Já entrou no rio. Opa, já tá bom, né? Mais ou menos. Já está começando a caminhada. 500 metros para você andar com água no tornozelo, fisicamente falando, é uma boa distância. Né? É bem grande. Dificilmente a gente vai ver um rio que ele não afunde mais que isso em poucos metros. Será que está dizendo para a gente que demora, muitas das vezes, para a gente alcançar níveis novos no Senhor? E que isso, muitas das vezes, depende de algumas coisas. Por exemplo, eu preciso ter, você precisa ter a compreensão da necessidade de que você precisa, de que eu preciso ir para águas mais profundas. Se você se contentar com a água no tornozelo, sua caminhada vai ser longa. Com água no tornozelo. Se você quiser continuar no nível que você está com Deus, com a água no tornozelo, água superficial, você vai caminhar bastante tempo. Talvez, se você avaliar a sua vida com Deus, quanto tempo você caminhou em diferentes níveis? Irmão, com água no tornozelo eu caminhei muito tempo. Eu falo por mim. Hoje você vê assim, não, o pastor já tá bom, já sabe pregar, né? Já ganhou muita alma para Jesus, né? Que nada, irmão, sou igual a você. Sem diferença nenhuma, só decidi alcançar níveis maiores e estou buscando isso na minha vida. Mas a mesma dificuldade que você tem, qualquer pessoa tem. Ninguém é especial. Todo mundo é igual diante de Deus. Sabia disso? Deus não facilita e não complica para ninguém. É tudo filho dele. Então, água no tornozelo é alguém que já teve o contato com as coisas de Deus, aceitou, entrou no rio. Mas muitas das vezes ainda não assumiu algumas prerrogativas principais da vida cristã. Por exemplo, superficialidade é falta de profundidade. É falta de aprofundamento. Quando eu decido viver de uma maneira superficial, eu vejo coisas acontecer ao meu lado, eu vejo coisas serem transformadas, mudadas, vidas mudadas, pessoas serem usadas próximo de mim, mas eu não sou. Mas eu testemunho. Eu vejo, às vezes até ajudo, sabe? Às vezes eu até facilito a situação, mas eu não vou lá e toco. Eu não vou lá e oro. Eu não vou lá e faço ativamente aquilo que Deus disse para mim fazer. Eu fico pelas margens. Está entendendo? A margem do rio, ela é rasa. Você pode caminhar, né, em volta do centro da vontade de Deus, mas nunca chegar no núcleo. Você pode caminhar à volta da vontade de Deus pelas beiradas, mas você está dentro dela. Oh, glória a Deus, você salva. Mas o núcleo da vontade de Deus, talvez a pessoa ainda não acessa. Não encontrou o caminho que leva a realizar aquilo que Deus tem proposto. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. De 1 a 3. O que é andar pela margem? E o que fazer essas coisas faz a gente mudar de nível?
1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: portanto, irmãos, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. No 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente não vai mudar de nível se a gente não abandonar. São essas aqui: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Sem abandonar isso, não muda de nível. Ok? Fica na margem. Fica nas beiradas. E aí ele fala que para abandonar essas coisas, é preciso que recebamos do leite espiritual puro. O que é o leite espiritual puro? O apóstolo Paulo ele ensina sobre isso mais à frente, dizendo assim: chega de leite espiritual. O apóstolo Pedro fala: toma o leite espiritual. Depois o apóstolo Paulo fala: não toma leite espiritual mais, chega, passou essa fase para vocês. Vocês estão em outra fase. Ele fala assim: comam agora alimento sólido. Ou seja, ele vai falar da segunda fase. Mas o leite espiritual puro, o que são? São as coisas elementares da vida com Deus, da vida nova em Cristo. O que são essas coisas elementares? É que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Essa é a número 1. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos dar uma nova vida. Se eu ficar ensinando isso para vocês aqui a vida inteira, um exemplo, eu vou dar leitinho para vocês a vida inteira, espiritual. Jesus morreu na cruz, enviou o Espírito Santo, né? Deu promessas de salvação, vai voltar para nos buscar. Tudo isso é maravilhoso. E a nossa fé está firmada, mas isso é a base. A partir disso, precisamos construir a nossa vida em Cristo. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha caminhada cristã que ainda estavam só na base. Não haviam construído nada em cima dela. João 3,16. A vida inteira. Porque Deus amou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo, né? Não é lindo isso aí? Deus te amou, deu Jesus para que você fosse salvo. Glória a Deus por isso. Mas isso é a base. É o princípio elementar da vida em Cristo. É o leite espiritual. Quando a gente fala aqui, precisa abandonar a maldade. É óbvio que a gente precisa. Não é assim? Isso é novidade para você? Então você já tomou o leite espiritual. O engano, a hipocrisia, a inveja e todo tipo de maledicência. Ele está dizendo aqui, em miúdos, é que a gente precisa deixar a bondade de Deus ocupar o nosso coração e a nossa mente. Em primeiro lugar, ter bons olhos. Olhar para as situações à nossa volta como Deus olharia, com misericórdia. Olhar com graça, com perdão, com amor. Isso é abandonar a maldade. Depois ele fala que abandonar o engano. É a gente não ser enganado. Nem por nós mesmos e nem por quem quer trazer uma coisa falsa para a nossa vida. Rejeitar o engano. Depois que ele fala para a gente rejeitar o engano, ele fala para a gente não ser hipócrita. Não ser fingido. Não sermos crentes falsos. Aí ele aprofunda um pouco mais. Não tem lugar para inveja na vida de vocês. Ele diz que a inveja precisa ser abandonada. Você está vendo que vai tendo uma cadência, uma melhora, um aprofundamento de coisas? Maldade, engano e hipocrisia. Aí ele diz assim, na sequência, maledicência. A gente precisa abandonar. O que é a maledicência? A maledicência, reclamação é maledicência. Tem algum reclamão aí? Abandona esse negócio, em nome de Jesus, para você passar de fase. Fofoca, gritaria,
confusão. Tudo isso é coisa que a gente precisa abandonar na nossa primeira fase com Cristo. E às vezes a gente fica preso na primeira fase, preso na margem, preso nas águas no tornozelo, porque a gente tem dificuldade de abandonar essas coisas. Então, meus irmãos, para se aprofundar na vontade de Deus e no poder de Deus na tua vida, se ainda alguma dessas coisas somos presos, precisamos rejeitá-la em nome de Jesus. E quando a gente rejeita e luta contra essas coisas, Jesus vai nos fortalecendo, a gente vai sendo liberto e a gente vai sendo limpo dessas coisas. Sabe por quê? Porque isso aqui não deixa a nossa fé ter profundidade. Porque se eu falo que eu creio em Deus e que Ele é o meu Salvador e faço maldade contra o meu próximo, eu estou mentindo. Se eu falo que eu creio em Deus e amo meus irmãos em Cristo, mas sou maldizente, uso da maledicência contra a vida do meu irmão, eu estou mentindo. Se eu digo que eu sou agora um cristão com uma nova vida em Cristo, mas eu tenho a boca suja, palavrudo, maledicência. Eu estou em pecado, está errado. Eu estou mentindo. Se eu engano, se eu sou falso, se eu minto, se eu tenho lucro desonesto, se eu roubo, se eu negligencio, todo esse tipo de engano prende a gente nas margens. Por mais que você reconheceu que Jesus é o teu Salvador e decidiu entregar a tua vida para Ele, mas decidiu não ser transformado, não tem aprofundamento. Então, meus irmãos, as fases de Deus, para nós, nos chama a alcançar algo novo, maior. E Deus está falando com você hoje que Ele te quer numa fase nova. Que o tempo de ficar brincando pela margem... Já viu aquela criança pequenininha que fica na beirinha da praia, na beirinha do lago, que fica ali chutando a água, não é nem para ele tomar banho, mas a gente não deixa ele para o fundo, por quê? Senão se afoga, não é assim? Não é assim que as crianças fazem? Leva pazinha, baldinho, fica lá brincando o quê? Na beiradinha, nas margens. Você quer ficar brincando com areia na margem até quando? Não é não? Fala pro irmão aí, chega, né? Vamos dar um passo maior em direção à profundidade. Amém. Tá, tem que ser alguns, né? Que é 500 metros, tem que ser mais de um passo. Mas, irmãos, a questão principal é que se a gente se manter na superficialidade, chega uma hora que as águas diminuem. Você já viu que no mar, por exemplo, a gente tem a maré, né? Tem hora que tá a maré alta, a gente pega peixe, na maré baixa não pega nada, né, Henrique? A gente já foi na maré baixa, lá ficamos 8 horas lá, falei, Jesus, vamos embora daqui, tem peixe aqui não. Tem dia que nem na baixa nem na alta, só misericórdia. Mas quando você vai num rio, na época de chuva, a margem dele é bem maior, não é? Nossa, você vai no rio, a gente estava uma vez num acampamento lá em New Hampshire, a gente tinha um motorhome, estava lá acampado e tal, gente, caiu um toró e era na beira do rio. Sabe, um rio bonito, né, Ana? Rio. Ana foi com a gente andando de caiaque no rio. Gabi, então, amou aquele rio lá. Gabi andou de caiaque com a gente lá, não, com o pé quebrado ainda, misericórdia. Adorou o rio. Mas aqui, esse rio lindo, a margem dele, gente, é alta, deve ser a altura de 2 andares desse aqui, ó. Que a gente desce lá embaixo para pegar o caiaque. Deu uma tempestade, um toró de água, que a água subiu cá em cima, assim, ó, e alagou até o camping que a gente estava. Eu falei, Glaucio, o dilúvio aqui vai levar a gente. Mas graças a Deus não. Por quê? Porque tem épocas que o rio enche mais. E a água te toca mais, te alcança mais. Mas não foi você que entrou para o fundo. É porque os irmãos são cheios da presença de Deus, ela te toca. E às vezes, você continuou no mesmo lugar, mas o mover de Deus mudou na tua vida. Aí você fala, estou na água profunda. Mas daqui a pouco a água volta para o lugar normal. E você fica no seco. Ainda mais se for uma estação que não chove muito,
Que a igreja passa por essas fases. Tem época que o rio está jogando água para todo lado. Tem época que ele está normal, estabilizado. Mas tem época, irmão, que a água corre um fiozinho no meio assim. Mas Deus não para de correr a água dele na igreja, não. Porque a igreja é dele. Mas quem é culpado disso muitas das vezes somos nós. Porque a presença de Deus, ela não está aqui. Ela tem que vir de casa, com cada um de nós. E a gente enche o rio. Amém? E ela toca até quem estiver meio pelas margens, pelas beiradas. Mas aí, se você se mantém plantado na margem, num tempo de seca, num tempo de dificuldade, talvez você não beba mais dessa água. Talvez você não seja mais lavado por ela, renovado, purificado. Então, meus irmãos, a gente precisa buscar sempre lugares mais profundos, porque senão a gente corre o risco de ficar sem participar da água. A igreja, ela depende, ok, de ser preenchida por uma fé genuína que renova o ambiente, que transforma vidas. Qual foi, talvez, a última vez que você veio para o culto cheio de Deus? Talvez você não lembra. Porque talvez você só está nadando na água aqui. Essa água não está na sua casa. Talvez essa água não está no seu trabalho. Não está na sua família. E às vezes você acha que o rio da graça de Deus, Grace River, ó, você ligou, né? Saiu daí esse nome. É só aqui. No culto, nas reuniões, na feijoada ontem, no encontro com Deus, no seminário. Não. O rio da graça de Deus tem que jorrar na nossa vida uma fonte para a vida eterna. É na tua vida. Então você precisa ter esse compromisso com Deus de buscar águas profundas. As ferramentas que a gente tem e que a gente precisa usar para buscar essas águas profundas são individuais, são pessoais. Você sabia? Cadê os jovens aqui? Cadê? Tem uns jovens aí? Levanta a mão aí. Pene, Davi, Gabriel. Paulinho, você é velho. E o Léo, então, é coroa. Olha só, deixa eu ver aqui. Gustavo, vou falar diretamente com você. Você é filho do JC, né? Eu sou filho do meu pai. O JC, depois que você foi pro encontro, você falou que agora vai pro céu, né? Não vai pro céu, não? Não vai, JC. Ué, vai pro céu, né? Tem que manter. É, mas vai pro céu. Tá salvo, amém? Você é filho do JC. JC é filho de Deus. Você não é neto. Sabia disso? Gabriel, sabia que você não é neto de Deus? Deus não tem neto? Ele pode salvar a Lourdinha e o Henrique. E você não ser salvo. Porque você não é neto. Deus só tem filho. Sabia, Davi? O papai é pastor. Mas você pode ficar para trás. Porque Deus não tem neto. Só filhos. Cada um é responsável por preencher o seu vazio na alma de Jesus. A gente pode fazer o quê? Ensinar o caminho da salvação. E falar, vamos comigo. Vamos lá. Não fique ninguém para trás. Mas a gente não faz ninguém entrar. Como é que lembra no Brasil, dá um jeitinho para a pessoa entrar, né? Penetra na festa. Como é que é? Não, vão levar, foi convidado para o casamento. Não, vão comigo que vai entrar. Não é assim? Às vezes fazia festa para 100 pessoas, tinha 150. Eu falei, só penetra. Nosso casamento, negócio, fizemos festa para, sei lá, 150 pessoas, tinha umas 200 e pouco. Eu falei, Jesus, o pessoal cumprimentando. Eu falei, quem é esse povo aí? Eu não conheço. Eu falava baixinho no ouvido dela. Eu achei penetra. Ela ficava rindo, eu também. Mas ué. Mas no céu, não entra. Não entra. No céu, na graça de Deus, só entra aquele que tiver o sangue do Cordeiro cobrindo a sua própria vida. Parece tipo um... Já viu quando você passa no mercado ali, as compras tem um código de barra, né? Aí a maquininha vai e apita, parece o precinho lá no mercado, não é assim? Aí de vez em quando tem umas coisas que não tem um código de barra, aí você tem que apertar a luzinha lá, fica vermelhinho, porque dá errado o negócio.
Já pensou? Na hora que Deus fizer a grande chamada, que ele lê o teu código de barra, esse aí não tem o sangue de Jesus, não. A maquininha vai apitar e falar, porta da esquerda, vai dar ruim. E a porta da direita é a salvação, a da esquerda é da perdição eterna. Passou lá no código de barra espiritual, não identificou a identidade de Jesus ali, do outro lado. Esse é o primeiro nível espiritual na nossa vida. Aquele que a gente ainda está lutando para ser salvo. Aquele que a gente ainda está lutando para seguir os caminhos de Deus. Você precisa passar desse nível. Está seguro na mão de Jesus. E ninguém tira. Você precisa chegar num nível que você não vai prestar nem para desviar. Que não está mais em você. Você não serve para desviar mais. O inferno não te quer mais. Se você for lá, você vai dar trabalho. Porque você é santo. Que agora você é de Deus. Pense bem, o diabo fala assim, não mexer com esse povo não. Luta perdida. Guerra vencida. Você sabia que em Deus, quando você está seguro na mão de Deus, fortalecido na fé, você é protegido? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. Quando você é feito de novo, o sangue de Jesus cobre a sua vida e a Bíblia fala que o mal não pode te tocar. O cristão superficial nas margens do rio, o mal ainda toca. Porque não venceu a maldade, a hipocrisia, o engano, a maledicência e abre brecha, abre espaço. Então, meus irmãos, isso aqui que a gente leu em 1 Pedro está dizendo para nós o seguinte: vamos purificar o nosso coração. Pureza de coração, pureza de alma, pureza de pensamento, santidade. Você sabe o que significa a palavra santidade? Parece uma coisa assim, espiritual tremenda, né? Uma coisa santa, nossa. Santidade, meu irmão, significa separado. Você é separado da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e da maledicência. Nível 1 para a sua vida. Passar de fase. Mudar para o próximo nível. Qual o próximo nível que a gente vai falar semana que vem? Águas batendo aqui, ó, no joelho. Aí já começa a melhorar. Mas olha só, algumas coisas que a gente precisa entender que nos mantém no nível superficial. Não pratica amor ao próximo. Vê situações e dificuldades do irmão e ignora. Fecha os olhos. Não fortalece as suas raízes em Cristo através da oração, da palavra de Deus, dos cultos ao Senhor, os eventos que a igreja promove para edificar os irmãos. Não tem profundidade bíblica e não está buscando. Quando alguém fala um texto da Bíblia, isso está na Bíblia, eu vou contar um negócio que está na Bíblia que vocês não sabem. Pode contar? Mas não vai escandalizar não, irmão. Hã? Vou abrir aqui para você ler. Você vai falar que eu sou mentiroso, hein? Deixa eu passar o texto para você assim. Pega a sua Bíblia aí para você ficar bom de Bíblia, irmão. Você vai olhar isso aí e você vai falar assim, meu Deus, isso estava na Bíblia? Abre aí sua Bíblia em Marcos capítulo 14, não, 13. Evangelho de Jesus. Uhum. 13. Aí você vai falar assim, pastor, tem que aprofundar mesmo, porque esse negócio está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Marcos capítulo 13. Vamos começar no 33 aqui, ó. Jesus falando para o discípulo, vigie e fique alerta, pois vocês não sabem quando chegar a hora. Será como um homem que sai da casa para viajar longe e ele continua... Não, peraí, eu acho que eu fui errado. Não, peraí. Ups.
Jesus, foi pro errado mesmo. É no 14, gente. 14. Tá vendo? Lembrar de cabeça, a gente não lembra, não. Deixa eu achar o versículo. Então, aqui, ó, no 26. Acabou a ceia de Jesus lá com os discípulos. Ele fala assim, ó, então cantaram um hino, canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Você viu aí? Depois ali eles vão para o Getsêmani. Jesus é preso lá, né? Aí, ó, no 32, Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse, sentem-se aqui que, enquanto vou orar. Então Jesus foi levado consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou, encostou seu rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquele sofrimento, aquele cálice, lembra? Afaste-me desse cálice. Depois voltou, encontrou o discípulo dormindo, estou seguindo mais aqui. No 39, ele vai contando essa história. Aí, quando chega no 45, diz assim, logo chegou perto de Jesus Judas e disse, mestre, e o beijou. Então, eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse para ele, você vem com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. No 49, eu estava com vocês todos os dias ensinando no pátio, no templo, e vocês não me prenderam, mas isso está acontecendo para se cumprir o que diz as Sagradas Escrituras. Jesus estava para ser preso. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Olha o 51. Um jovem enrolado nu no lençol seguia Jesus. Você sabia que tinha um homem pelado atrás de Jesus naquela época? Olha aí nessa Bíblia aí. Já tinha ouvido falar isso? Quantos já ouviram falar isso? Eu já falei para você, né? Foi eu que falei, não? Foi, né? Você já sabia disso? Coisa que chama atenção, não é? Por que aquele homem estava pelado ali seguindo Jesus? Enrolado no lençol. Por quê? Você sabe por quê? Eu não vou te contar hoje também não, você vai ter que descobrir. Vem quarta-feira que eu te conto. Amém? Discipulado é quarta-feira. Mas olha só, a gente precisa ter profundidade. E isso aí aconteceu no fato mais importante da Bíblia. A crucificação de Jesus. O ponto mais importante da Escritura foi a crucificação de Cristo. E talvez você conheça essa história desde menino, mas você não sabia que tem esse fato aqui. Tinha um jovem nu enrolado no lençol seguindo Jesus. Não é chocante isso? Como que isso passou despercebido por mim? Perguntei para o irmão, como você não sabia disso? Como você não sabia disso? Fala para mim. Aí pergunta para ele aí, você conhece a Bíblia mesmo? Pergunta aí, você conhece? Esse é o fato mais importante, a crucificação de Jesus. Você está entendendo, irmão? Eu trouxe esse ponto específico ali. Eu nem vou te falar que não foi Davi que não matou Golias, mas deixa para lá. Isso aí é para o assunto para outro dia. Ô, pastor, bagunçou minha mente agora. Mas depois a gente conversa sobre, né, Rodrigo? O Rodrigo quase deu um nó na cabeça dele no discipulado lá. Rodrigo, não foi Davi que matou Golias, não. Ele falou, o quê? Eu falei, te provo na Bíblia. Ele leu lá e falou, pastor, não sei de mais nada. Mas era brincadeira, foi Davi mesmo, irmão. Mas na Bíblia tem uma situação lá que deixa a gente, né, Rodrigo? Opa, botou meu conhecimento em xeque. Irmãos, no nível raso, superficial, a gente corre o risco da nossa fé ser abalada pela própria Escritura. Porque falta entendimento e direção de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia ela é infalível. Ela não erra. Mas às vezes nós é que negligenciamos o conhecimento. Para mudar e para níveis mais profundos, precisamos nos aprofundar também na palavra. Para você vencer o nível da superficialidade,
você precisa aprofundar o teu relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Ô pastor, como é que eu faço isso? Quem tem um devocional em casa aqui? Amém. Baixa a mão agora. Quem lê o devocional que tem em casa aqui? Essas são duas perguntas diferentes, né? Você que não tem um devocional em casa, irmão, consiga um e leia. Sabe por quê? Aquilo ali vai te ajudar a aprofundar o seu relacionamento com Cristo. É uma regrinha. Todo dia você lê um pedacinho. E isso te ajuda a se manter preso na palavra. Aí quando chegar a mudança de nível, você aprofunda mais. E a coisa vai melhorando. Outro ponto da superficialidade cristã. Ídolos. A gente precisa anular os ídolos da nossa vida. Seja ele o trabalho, os filhos. Irmão, eu já ouvi aqui na igreja que o filho atrapalhou vir para a igreja. Pelo amor de Deus. Filho é benção. Nunca pode ser um empecilho de vir para a igreja. Nunca. Nunca pode ser. Tem dificuldade, a gente vai passar sim, mas nunca diga isso na sua vida. Meu filho é uma benção, eu vou criar nos caminhos do Senhor. Porque senão a gente dá lugar para o inimigo usar sempre isso para atrapalhar a gente. O trabalho, entendeu? Dinheiro. Amor ao dinheiro. Amor ao dólar, ao trabalho. Se mata para ganhar o danado e ele foge de nós. Não é assim? Quanto mais você corre atrás dele, mais parece que ele corre de você. Mas corre atrás de Deus, que ele fica pelos caminhos assim, de vez em quando você pega. E usa para a obra de Deus, usa para a sua vida, é abençoado. Falta de comprometimento com as coisas de Deus. Ausência, mesmo. Aí é para o nível maior. Ausência do fruto do Espírito. No nível inicial, a gente não consegue produzir o fruto espiritual de Deus na nossa vida. Porque a gente ainda está abandonando as coisas ruins. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito é a bondade, benignidade, paciência, amabilidade, amor. Como é que é? Fala, diz aí, igual. Você pregou sobre isso outro dia? São 7, né? Bondade, amor, alegria, bondade, benignidade, paciência, longanimidade e domínio próprio. Lembrei antes dela, viu? Vai chegar um nível que a gente precisa produzir isso para aprofundar mais. Agora, para você entender quais os níveis você quer chegar, você precisa entender que o rio que é falado aqui representa a vida no Espírito. A vida no Espírito Santo de Deus. Viver para o Espírito e anular a vida da carne, a obra da carne. O rio representa isso. A vida no Espírito. A água que corre ali, ela representa o fluir de Deus na sua vida, através do Espírito Santo. Agora, a margem representa o nível que você está saindo, porque ele fala para o profeta atravessar, né? E ele fala o quê? Chegou uma hora que a água era tão profunda que só dava para atravessar a nado. Tinha que nadar abraçada para chegar na outra margem. Quando você passa por esses níveis, que você chega na margem, aí, meu irmão, coisa grande Deus realiza através da tua vida. Através da nossa vida. Os níveis dessa espiritualidade, o primeiro nível é o nível natural. Nós precisamos lutar para abandonar o nível natural dessas coisas que nos atrapalham a se aprofundar em Deus, ok? A andar com água no tornozelo daquele que aceitou Jesus, mas ainda tem a dificuldade de abandonar essas obras da carne. Então, o nível natural talvez é o nível mais difícil da gente abandonar, porque a gente vem trazendo isso por toda uma vida. O nível 2, água no joelho, joelho representa o quê? Oração, fé. É o nível da fé. Você vai ser estimulado por Deus a exercitar a sua fé. Lembra aquele calo que eu falei, o calo onde aperta, onde a porca torce o rabo? Que é aquelas coisas que te incomodam?
No nível da fé, eles vão pisar naquilo ali e você vai falar, Senhor, eu entrego a Ti. Não vou voltar mais para aquele nível. Vou te cutucar e você vai estar no nível da fé, Senhor. O Senhor está no controle. Não depende mais de mim, mas depende do Senhor na minha vida. O nível 3, águas pela cintura, a Bíblia fala pelos lombos, é o nível da unção. É o nível de receber do Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. Capacitação com o Espírito Santo. O nível 4 é o nível da glória de Deus. É pisar, como a música fala, no Santo dos Santos. É falar com Deus e ser ouvido. E Deus tocar o nosso coração e falar com a gente. É a gente ser usado por Deus para realizar as coisas que Ele quer. É quando a gente nada no rio. Abraçada. Você é levado pela vontade de Deus. É o ponto que o teu pé não está mais no controle, o teu joelho não está mais no controle, e por mais que a água bata na tua cintura, você ainda se controla em pé na água. Quando você se lança para nadar, aí você vai parar na margem, no ponto do rio onde Deus quer te levar. Agora, é tudo uma decisão sua. Amém? Deus está te chamando para níveis novos. Cadê a telinha bonita que a gente fez? Águas profundas. Deus tem águas profundas para essa igreja nadar. Amém. Deus tem águas profundas para você nadar. Amém. No nível da fé, no nível da unção, no nível de glória para a tua vida. Agora, se dedicar a receber essas coisas, meus irmãos, é individual. É nessas horas onde ninguém vê que você é tratado, que você é trabalhado e que você é modificado. E aí você alcança coisas novas em Deus. Mas preste atenção numa coisa muito séria. Você não precisa fazer isso sozinho. Você faz parte de uma igreja. Você tem uma liderança. Você tem ensino. Você tem um pastor que gosta de ensinar, que gosta de discipular. Você só não aprende aqui se você não quiser. É contigo e Deus. Chegou a hora da gente realmente abraçar a vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que Deus me tocou a trazer essa mensagem para vocês, porque nós precisamos alcançar novos patamares na nossa vida com Ele. Deus está te chamando.